Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. O santo do dia é São Calixto I, provavelmente um papa. A cor litúrgica é a verde. Estamos na 28ª semana do tempo comum. Antes de iniciarmos a Liturgia da Palavra, também não vai ter pitaco, né? Não, até vai ter o pitaco. Eu tô gravando nessa terça-feira, dia 11 de outubro, de tarde, tá? E ontem foi constatado, na segunda-feira, dia 10, a invasão, né? E destruição de imagens sacras numa igreja lá na cidade de São Mateus do Sul, que é próximo aqui da região de Curitiba. Não é muito próximo, a gente chama de Cidade dos Campos Gerais. Acho que é próximo da região de Ponta Grossa, então é mais para lá, né? Na verdade está na diocese da União da Vitória, então a União da Vitória está mais perto, a cidade de União da Vitória está perto do limite de Santa Catarina. Então São Mateus do Sul ele está mais ali perto da região de Santa Catarina. E não sei se vocês acompanharam, mas inclusive tem o padre que tem parentes, um padre aqui em Curitiba tem parentes lá na cidade, ele é de São Mateus e ele colocou aí imagens, né, da destruição. Se você não soube, então fique sabendo, mas para tranquilizar também um pouco aí o coraçãozinho de vocês, não foi destruído o sacrário, o altar estava intacto a princípio. O que foi derrubado mesmo foram, acho que 28 imagens de santos, incluindo uma Nossa Senhora das Graças. Até agora eu não sei quais são as notícias, se a polícia... Claro que a polícia foi acionada, né? Isso não se faz nem no templo evangélico, né? Na verdade, desculpa falar, mas na questão legal, racional, de civilidade mesmo, nem ali nem no terreiro dos umbandistas você deveria fazer isso, porque aqui ainda na cidade de Curitiba tem casos de destruição de terreiros, né? Isso é preconceito religioso. Uma coisa é você respeitar o espaço do outro, né? Outra coisa é enfiar política no assunto. Então, como é um período eleitoral, é provável que tenha sim uma motivação política, né? E aí junta tudo. A pessoa é evangélica, não gosta de imagem, só que tipo, o espaço não é da pessoa, né, gente? E eu não quero aqui fomentar ódio para nenhum lado, certo? O que eu gostaria de dizer, que é uma postura que, lógico, né, em situações de crise temos que tomar uma postura. Qual que é a postura? Eu não sei qual foi a motivação, tá? Não foi relatado, né? Se realmente é uma questão política, se é ódio puramente religioso, se a pessoa estava drogada, porque teve um caso, não sei se foi em Foz do Iguaçu, mas onde tem uma comunidade islâmica, um morador de rua, provavelmente cheio das drogas na cabeça, alguns meses atrás, esse ano ainda, alguns meses atrás, invadiu um templo muçulmano, islâmico, e depredou lá dentro, né? Tinha tapete, tudo. Lá não tem imagens, né? Mas depredou tudo. E o pessoal, né, descendentes árabes, muçulmanos, já acham que é terrorismo, até por conta, né? A gente sabe como é que é a região da faixa de Gaza e tudo. Mas aí foram puxar as câmeras, viram que era um morador de rua, provavelmente alucinado com a droga, né? Então temos que tomar cuidado também com relação à culpabilidade, às motivações, porque muitas vezes é uma outra situação, né? Eu peço a todos que me acompanham no canal, inclusive vou ver se eu coloco alguma coisa nos stories. Não vamos entrar no ódio nem na pilhagem louca de tempos obscuros. Eu mesma estou longe de São Mateus do Sul, né? Não é muito perto daqui. O jeito é rezar. E eu tô acompanhando, eu tô seguindo a página
da paróquia e da Diocese da União da Vitória para acompanhar, né? E rezar, fazer jejum, uma penitência, uma oração penitencial. Quando falo oração penitencial, um terço bem rezado, né, nessa intenção, para que a polícia descubra, mas ao mesmo tempo que essa pessoa se converta, porque não é só ele, né? Tem muitos outros casos com muitas outras motivações que estão invadindo igrejas, destruindo tudo, qualquer parte do mundo. Não é só no Brasil, não é aqui no meu Paranazão, né? Tá? Então, essa é a postura que eu tenho. Já falei no áudio da segunda-feira, dia 10, foi quase 50 minutos de áudio, tá? Ainda, infelizmente, critiquei, né, a postura de um pregador católico. Eu não compactuo com esse tipo de alarde, até porque você dá palco. Desculpa falar, tá? Você que é pregador católico que acha que você está agindo conforme a tradição da igreja de denunciar, não, tudo bem. Só que na minha visão isso é dar palco para sentimentalismos baseados no ódio e na raiva. Desculpa. Quer me chamar de covarde? Pode me chamar. Então, grande parte dos santos também foram covardes. Alguns têm mérito e não é mérito. Alguns têm carisma de mártires de sangue, de morrer mesmo pela espada. Agora tem outros que é na base da oração, né? Eu posso até me esconder nessa faceta, se vocês quiserem achar. Só que no meu caso, é a longo prazo a situação, mas é rezando, pedindo misericórdia, porque denunciar é aquela coisa, entendeu? Pode até denunciar. Que nem aqui teve uma situação que eu tenho que até atualizar vocês. Não teve um vereador aqui de Curitiba que invadiu uma igreja, atrapalhou a missa, invadiu a igreja. O padre era um senhor de idade, ele viu aquela multidão de gente lá do partido de esquerda invadir a igreja e o cara fazer palco, comício político. O cara foi cassado, né? O Renato Freitas. Ele foi cassado, foi recassado, porque ele entrou com um novo pedido, e pela terceira vez ele conseguiu um mandato. Voltou para a Câmara dos Deputados. Então, o que eu peço? Reze para essa criatura. E isso que ele se candidatou a deputado federal. Para você ver como que esse rapaz, ele é deve ter uns 30 e poucos anos, é jovem ainda, diz que é professor, meu Deus, que medo. Desculpa falar, mas ele usa a cor como bandeira para as bizarrice dele, para as criancices dele. Isso é pior ainda, porque dizer que eu sou negro, não, mas aí ele imputa o lado arruaceiro. Isso ele não admite, né? Isso ele não admite. Então, rezemos por esta alma também. Então, eu peço encarecidamente, essa pessoa voltou a ser vereador. Então, que fique com o cargo, já que a diocese disse que não ia pedir a cassação dele. Eu acho que, então, nesse caso, se é a arquidiocese de Curitiba no papel de Dom Peruso, porque quem sou eu também para bater de frente com o bispo aqui da minha arquidiocese? E quem são vocês também que ficam criticando o bispo da minha região, né? Você acha que... Chamaram um monte de coisa o bispo aqui. Teve gente que teve a capacidade de fazer interurbano para xingar ele aqui na arquidiocese, que eu andei sabendo, né? Falar um monte de coisa por conta tentando pacificar a situação, viu? Então não é só eu que tô tentando evitar dar palco para coisa nada a ver, para ânimos super exaltados, né? Então, rezemos, então, por favor, rezem pelo meu bispo, rezemos por essa criatura chamada Renato Freitas, para que se converta, e rezemos por todos aqueles que invadem a igreja, não só aqui no Brasil, mas principalmente no planeta. Né? Nicarágua, Nigéria, tem um monte de local aí que Deus o livre, né? É um ódio generalizado aos católicos e aos cristãos. Então, essa questão política que atua no Brasil, e está todo mundo olhando para o Brasil, tem gente que, desculpa, tem um baldão de pipoca com refrigerante dando risada na nossa cara.
E a gente tá, assim, a gente, né? Eu não tô, mas vocês que estão aí levantando pilhagem aí, pilha aí pra tudo que é lado, vocês estão levantando a bandeira pro capeta, independente do lado. Desculpa falar. Porque onde há muita ira, muita gritaria, muito palco, muito biscoito, muita biscoitagem, isso é coisa do demo, meu filho. E o que que não é coisa do demo? Oração. A oração, o silêncio. Ou então faz assim. Tá nervosinha, nervosinho por conta disso? Acorda antes das 4 da manhã, vai acompanhar o Frei Gilson do Monte lá. Ele não tá rezando os terços na madrugada? Vai rezar com ele. Ou acorda às 3 da manhã aí, faz o terço da misericórdia, clamando para Deus aí, nosso Brasilzão. Porque o Pantanal acabou, meu filho. A novela Pantanal acabou. Então vamos ver se a gente faz alguma coisa, né? Beleza? Falei de novo, né? É triste, dói no coração? Dói. Mas aí eu pensei assim, não, eu não vou ficar levantando bandeira. Aconteceu, infelizmente. Se você tem imagens para doar lá para a igreja de São Mateus, entre em contato, pelo amor de Deus. Restauradores de imagens aí do Paranazão que estão me ouvindo aí, por favor, em vez de ficar aí colocando a culpa, sei lá, de qual partido, ou sei lá quem, se ofereça para restaurar as imagens, se ofereça para doar uma imagem. Cada imagem daquela custa o quê? 800 conto, né? É caro pra caramba, porque são imagens de 1 metro de altura, né? Tá certo que são imagens consagradas, mas ainda eu pensei assim, não profanando o sacrário. Que bom. Por quê? Porque a pessoa provavelmente ou é noiado, não sabe o que que fez. Esse realmente não soube o que fez. Não, esse não soube. Não soube mesmo. É que nem um cara aí, aqui também no Paraná, roubou o cálice, né? Do padre lá, para fazer o corpo e sangue de Cristo, achando que era ouro. Lógico que ninguém ia comprar. Aí ele jogou no mato. Ainda bem que capturaram o cara, acharam o cálice depois, porque é só banhado a ouro, mas é caro, faz parte da igreja, tudo, é uma questão mais simbólica do que propriamente ouro puro, né? Porque não tem ouro, é só folhado. E só que lógico, a pessoa não ia comprar na receptação porque, pô, cálice de Cristo, uma parte sabe do que é aquilo. Ninguém quis se envolver. Então, essa pessoa que roubou o cálice, sei lá, acho que foi antes da pandemia, aqui na região do Paraná, espero que se arrependa, né? Não, mas é uma pessoa que não sabia, não participa da missa, é um à toa ou é evangélico, ele não sabe o que que é. Nós sabemos. Até se você chamuscar a toalhinha do altar, a gente já sabe que é uma profanação, não é verdade? Então, gente, é assim, o que que a paróquia lá de São Mateus está pedindo? Muitas orações, tá? Fazer oração, reparação, participa da missa. Amanhã amanhã não. Amanhã porque eu tô gravando na terça. É dia de Nossa Senhora Aparecida, então coloque essas situações e também que fiquem atentos aí às suas paróquias, meu povo. Não dá mais para deixar nada lá dentro, sabe? Pede para ajuda lá o padre a colocar câmera de segurança na entrada, dentro da igreja, cofres, o cofrinho de coleta, colocar mais segurança, não deixar dinheiro lá na sacristia. Porque não adianta, o povo vem alucinado mesmo. E estamos naquela época do perdoai-lhe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Não adianta ficar batendo o pezinho, gritando, chorando, rolando no chão de desespero. Cuidem das suas paróquias, meu povo. Cuidem de verdade, tá? Tá certo? Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do missionário agora para outubro de 2022. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, e para todos os nossos padres, presbíteros, bispos, cardeais. Mesmo que você não goste do seu bispo, e muito menos se você não gosta do meu bispo. Eu até parei de acompanhar alguns canais aqui no YouTube, porque teve um que pegou o meu bispo, eu assumo mesmo, o meu bispo, o bispo aqui da nossa arquidiocese de Curitiba, para linchar. E ainda se diz centro de alguma coisa, né? Centro católico. Não vou falar nomes, né? Mas é muito triste.
denegrindo a integridade do bispo. Tá, o bispo é da teologia da libertação? Desculpa falar, dane-se. Vamos rezar então pela conversão de todos esses bispos que são da teologia da libertação. Nem todo bispo tem o carisma de Dom Henrique Soares. Vamos parar um pouco, né? Ou Dom Adair José. Aqui mesmo na Arquidiocese tem padre que é teologia da libertação da década de 80. O cara não se atualizou ainda. Entende? Então, oxe, gente. Vamos parar um pouco. E antes de vir falar de bispo de qualquer diocese ou arquidiocese, vai olhar para sua casa, ver se não tem problema aí na sua casa de conversão. Né? Cada um que cuide do seu espaço, cuide dos seus padres, dos seus bispos, do Papa, tá bom? Dos seus políticos, vê lá para quem que você vai votar. Bom, agora é só segundo turno presidente, né? Mas vê lá, não fica aí de mimimi no território alheio, né? Cada um que cuide do seu território. Né? E assim, tem gente que às vezes critica, ó, você que é muito criticado, eu esses tempos fui lá rezar na igreja, a moça falou mal de mim nas minhas costas. Eu fui lá, tal, fui rezar na frente do sacrário, a pessoa atrás de mim, essa aí mesmo, essa aí não vale nada. E só tava eu e a mulher. Olha, eu na hora não me fiquei sem reação, mas na hora eu devia ter me levantado, dado a paz de Cristo com aquele olhar fulminante, né? Mas eu tô rezando pela alma dessa senhora, porque depois eu fui sentar atrás dela para ver quem que era a criatura, nem conheço a mulher, pra você ver. Então tem muita gente que é assim, né? O sangue, oi, meu sangue ferveu na hora. Mas eu vou pensar assim, vou sair da missa? Eu não, vou colocar ela aí, essa alma aí encardida para Cristo. Não é detonar para Cristo, mas para Jesus Cristo mesmo. Então você que tá aí desanimado porque tá recebendo muita crítica, olha, eu penso o seguinte, não sou exemplo para ninguém, mas eu só vou dizer, se a pessoa não faz melhor do que eu, e quando eu falo melhor do que eu, é ser um São Francisco de Assis, uma Santa Terezinha, uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Faustina, quem mais? Santa Dulce dos Pobres, ponto. Que essa a gente mais ou menos pegou, né? Tem vídeos e tudo. Madre Teresa de Calcutá faz melhor que eles. Eles fazem? Não fazem. Então, o que compete a nós, aos críticos de plantão? Rezem. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o pregador lá que eu critiquei, o Anderson Reis, que ele reze por mim, porque eu estou rezando por ele. Porque isso não vai ser legal como exemplo para os filhos dele. Né? Ele tem um ponto bacana, porque ele mete a boca e dá a cara para bater, certo? Eu nem a cara, você tá vendo minha cara aqui? Só a minha facezinha aí feliz no YouTube, né? Mas assim, você tá me vendo aqui no áudio? Não, é só áudio, entende? Então eu não tô dando a minha cara a bater. Por outro lado, rezo muito por ele, pela família dele, né? Porque ele também recebe muito ataques, tudo, e ele depende também esse trabalho para sustentar a família dele. Né? Ele pelo menos está sendo coerente, esse ponto eu concordo, ele está sendo muito coerente. Por outro lado, nós devemos, antes de tudo, lembrarmos que Cristo, Jesus, denunciava, mas ele não atiçava, né, o ódio. Mas de qualquer forma, gente, é assim. Tem muitos padres levantando bandeiras. Tá uma situação difícil. Eu falo a verdade, eu prefiro nem ver. Eu amo alguns padres, que nem o padre Paulo Ricardo, né? Ele também é um cara muito coerente, quer dizer, um cara não, um padre muito coerente. Mas eu tô evitando ver algumas postagens porque eu acho que não é o momento, nem a hora, nem o lugar pra gente ficar exacerbado. Agora é hora da gente manter a calma, ser fiel ao nosso votinho, né? E ter consciência dos BO lá na frente, tá bom? Então, de mim, vocês também não vão saber o voto, apesar que acho que vocês já deduziram, que eu já falei que meu voto é de conveniência, certo? Por outro lado, eu tenho que assumir meus BO esse ano, para daqui a 4 anos, né? Tem muita coisa em jogo, muita mesmo. E, infelizmente, metade do Brasil vai ficar feliz, outra metade não vai estar feliz. Ou a gente vai começar a reclamar, que é arrumar de sempre, tá? Então tá. Oração do mês missionário 2022. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar
revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e exemplo da bem-aventurada Paulina Jaricó, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta sexta-feira, tá? É Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 14. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz, tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 32:33, com o refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da lira, na harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor, tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Evangelho de hoje. Lucas 12, versículos de 1 a 7. Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Lucas 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, nem podem fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho, né? Quer dizer, qual que é a indicação de evangelho desse domingo, 28º domingo do tempo comum. Lucas 17, versículos de 11 a 19. Agora eu vou falar uma coisa polêmica, aí sim vocês vão me linchar, tá? Mas é o seguinte. Sabe aquelas... Tem cristão também e católico que faz o que eu vou falar agora. Quem é à toa na vida, por favor, conversão, né? Mas o que a gente tem visto há uns 10 anos pra cá? Eu sou pai de pet. Meu filhinho vai mostrar um cachorro. Minha filhinha, um gato. A gata, né? Periquito. Não é? Pois é. Então, quando você lê um evangelho aqui, aqui tem muita coisa, só o evangelho tem um monte de promessa, um monte de ordem, de observação. Jesus fala muita coisa. Esse evangelho, só esse trecho, é uma riqueza enorme. Então, assim, primeira coisa,
as leituras do domingo nos fazem refletir que a grande promessa de salvação não está restrita, não está fechada, cerrada apenas no povo escolhido hebreu-judeu, tá? É aberto aos pagãos, até os descrentes, inclusive os idólatras. Porque a primeira leitura do domingo é a história, uma parte da história de Naamã, a cura dele. E depois, quem é que tem a salvação da alma? Foram curados 10 leprosos. Só que um voltou para adorar, glorificar e louvar a Deus, bendizer a Deus, mas voltou perante Cristo. E Cristo vê que o samaritano, mas não eram 10 leprosos, como é que volta um e ainda é samaritano, ou seja, um estrangeiro? Não dá para ele a promessa, ele já era um excluído, né? Tanto pela sociedade judaica, quanto eles se excluíam também, eles não gostavam dos judeus. Quantas passagens que não lemos no período do tempo comum de Jesus, que não conseguiu pouso em aldeias samaritanas. E lá vai esse ex-leproso louvando e adorando a Jesus. E o que ele fala para o samaritano? Vai que tua fé te curou. Não, a tua fé te salvou. Então veja, 10 foram curados, mas um garantiu a salvação da alma para o reino de Deus. Que ele deu o samaritano deu a devida importância com relação à cura. Quem que estava no comando? Então, veja, e durante essa semana inteira nós estamos lendo sobre isso. Paulo já também está falando sobre isso, de que ele é o apóstolo dos gentios. Não precisamos estar atrelados a uma lei mosaica, a uma circuncisão, no caso dos homens. E o que ele fala para os Efésios hoje, São Paulo está falando? Quer ver? Versículo 13. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Ou seja, antes da salvação, nós temos também não vou falar batismo, né, porque fica esquisito. Então, como é que um padre falou, que é a orientação da arquidiocese? Uma efusão do Espírito Santo, né? Então, fomos marcados efetivamente no Espírito Santo. Porque ser católico, tá? Ou ser cristão também, os evangélicos, alguns são bem, não são que nem uns e outros, né? Que promovem a guerra. Nós estamos marcados no Espírito Santo, né? Então, veja, o Espírito Santo marcou alguns pagãos que haviam já o desejo e a predisposição para aceitar Jesus como Deus. Certo? É só ver os romanos lá, Cornélios, o outro centurião que pediu por favor para Jesus curar o servo querido dele, o escravo dele. Por quê? Porque os romanos tinham vários deuses, mas nunca tinham visto o poder avassalador que é a presença de Jesus. Então, para eles esses romanos, esses centuriões, já estavam predispostos a aceitar o Senhor Todo-Poderoso, provavelmente porque a alma já clamava por ouvir a palavra de Deus dos judeus. E aí o que acontece? Na hora que vê Jesus, gente, ele é mais do que os deuses romanos, greco-romanos. Entende? E para os judeus que deveriam fazer não fazem o ó. Eles não reconhecem Jesus como Deus, como o Filho do homem enviado para a salvação. Não compreende a missão de Jesus. Bom, até nem os discípulos no início compreenderam, né? É difícil. Mas com o tempo, meus irmãos, na hora que você faz a leitura da palavra, o que é... Primeiro, na terra, o que podemos receber? O Espírito Santo, a presença, o sopro de vida do Espírito Santo, as promessas do Espírito Santo, aqui em vida, na terra. Mas e para depois da vida, na glória de Deus? A salvação. E o que é a salvação? Irmos ao encontro de Jesus no reino dos céus, para não cairmos no
inferno. A gente pode até cair no purgatório para dar aquela purgada básica, né? Sofrer lá um tanto quanto, por isso que nos pedem para rezarmos lá. E aqui evidencia-se sempre, pelo menos para mim agora, de um tempo para cá, depois da pandemia. A missão de Cristo, a missão mais importante de Cristo, lógico que foi a Sexta-feira da Paixão, todo o período quaresmal, que redunda na morte, sofrimento o sofrimento do suplício, né, das chicotadas, da humilhação e depois morte na cruz, mas é o Sábado Santo. E depois que culmina com a ressurreição da Páscoa. Mas o Sábado Santo é também uma parte do cumprimento da missão de Cristo, só que aonde? O que os judeus chamam de Sheol, o que os gregos chamam de inferno, que não é o mesmo inferno cristão católico. O inferno greco-romano é um negócio meio esquisito lá, se você ler as mitologias, o inferno de Hades, né? É um eterno tormento que não termina nunca. A pessoa está com sede, a água vem pertinho, vai tentar beber, não bebe, né? Até comentei esses tempos, uma propaganda fez alusão a essa parte da mitologia naquela propaganda da Fanta. Aquela propaganda bem louca, assim, que tá o cara com a cabeça presa na mesa e ele tá tentando beber uma Fanta e não consegue. Aquilo é uma referência clássica e básica de um dos personagens da mitologia greco-romana que está preso no inferno de Hades. Hades é o senhor dos infernos, porque foi dividido, né? Dentro da mitologia grega, Zeus é do Olimpo, lá em cima das nuvens. Aí tem, não sei se é o Hefesto, que fica com a terra, e o inferno, que é onde as almas vão, o espírito da pessoa vai, é Hades. Um lugar bem tenebroso, assim. Não é que seja escuro, úmido, não. Ou cheio do fogo do inferno. Pode até ser, mas é um tormento que não termina. E aí Jesus, no Sábado Santo, vai fazer a libertação. Ele chega até as profundezas pegando... Aí eu sigo a tradição da Igreja Ortodoxa Católica, das representações e iconografia, em que Jesus pega no punho dos dois, de Adão e Eva, e leva para o Pai. Ali começa, a partir daquele momento, ficou dividido, né? Existe o reino, as almas podem ir para junto do Pai, pela intercessão e intervenção de Cristo, na fé em Cristo, ou por ser do povo prometido. Tem o purgatório, para purgar tudo antes de... Porque aí são almas salvas, mas precisam se purificar para chegar lá em cima, ou no reino dos céus, não exatamente lá em cima, né? É uma forma de falar. E tem um inferno total, que é o suplício eterno, seja fogo, seja solidão. Por quê? Porque em vida já não fez o que tinha que ser feito. Arrependimento, buscar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, ser adoradores de verdade, né? E nós não damos bons testemunhos. Certo? Então, aqui fala do fermento dos fariseus, a hipocrisia e tudo. Ah, não, você não é judeu, não merece. Você tá perdido. Você vai se perder lá depois da morte, entendeu? Só que aí, lá no final, e aí vem essa questão, você que se acha pai de pet, ó, que nem eu já falei, não sou exemplo de nada, tá? Mas eu vou contar uma experiência assim. Antes de eu ter feito a conversão, porque para chegar na conversão eu entrei numa seita que se dizia católica ortodoxa, né? Mas, enfim, antes disso eu fazia doações para ONGs de proteção animal. Erradamente eu comecei a fazer o dízimo. Porque erradamente eu tinha lido uma tradição judaica, mas olha só, essas coisas a gente não deve se meter. Quem é judeu tem a tábua das 72 nomes de Deus, tá? Quem é judeu, tradição judaica, tal, beleza. Quem não é, não se meta a isso. Não queira saber, não mexa com isso, tá? Mas eu resolvi me meter porque eu achei bacana. E lá, um dos nomes de Deus, porque nesses 72 nomes de Deus, não há som, assim, é só visual. São 3 ideogramas, né? Porque são 3, não sei, letras do alfabeto judaico, mas eu penso que é um ideograma, um desenho lá, que não tem som e não tem como você falar,
porque é impronunciável, né? Você tem que ter respeito pelo nome de Deus. E dentro desses 72 nomes, existe um relacionado ao dízimo. E aquilo mexeu muito comigo, porque foi ali que deu o start, né, de ser dizimista. Só que assim, na época, como eu ainda estava com o pé no esoterismo, não tinha ainda entrado nem na parte evangélica, digamos assim, o dízimo ali, só para resumir, na sua essência, significa o seguinte: quando nós damos o dízimo, independente se é 10% ou quantos por cento lá, se você não fizer isso, você está roubando de Deus. Esse é o resumo de um dos nomes relacionados a você fazer aquela repartição dos teus ganhos. E aquilo mexeu muito comigo na época. E o que aconteceu? Quando eu fiz, eu pensei, vou fazer um teste, vou fazer uma experiência, né? Mesmo que eu fique lascada aí na vida, vou fazer. E fiz. E eu era tão canguinha, fiz 5%. E olha que o meu dinheiro não era retido. Sabe quando você gasta mais, você ganha um tanto, mas eu gastava mais do que eu ganhava. O negócio era medonho, era uma tentação gigante, gente. E eu gastava com bobeira, tanta coisa que não precisava juntar e comprar. E aí o que aconteceu? Eu fiz 5% do que eu ganhava líquido. Só que eu doava para quem? Doava para ONG animal. Aí tinha um projeto que ajudava criança lá em Minas, que eu ajudava um senhor lá. E eu resistente, né? Coração duro, cabeça dura e mão dura. Mas eu fazia. Acho que Deus teve... Acho não, tenho certeza. Nessa caminhada foram outras devoções que eu estava fazendo, né? Rezando terço sem meditar nos mistérios. Que besta, desculpa falar. Quantos terços sem meditar nos mistérios, gente? Depois que comecei a rezar nos mistérios, a coisa fluiu. Inclusive para minha conversão também. Aí me ajustei na igreja, né? Aí, pareceu uma lesma rastejante. Vai se confessar pro padre aqui da igreja católica. Saudações pro padre lá. O padre tá em outra paróquia. Mas nossa, foi horrível o negócio. Mas foi muito bom. Foi ruim, mas foi bom, né? Porque, olha para 6 anos atrás, 7 anos atrás... Nossa, cada coisa que eu passei, gente. E aí, quando eu entrei na igreja católica, eu fiz uma conversa com Deus sobre várias questões relacionadas ao dízimo, que eu ia me tornar dizimista. Aí eu tenho um lado que eu não recomendo, porque é uma questão minha. Eu sou dizimista de 3 paróquias. Não tô me dando de, eu sou dizimista de 3 paróquias. Não, não é certo. O certo era ser dizimista de uma paróquia. Mas como eu tive uma experiência ruim, pessoal, com uma seita lá, então eu não concentro mais o dízimo em um lugar só. Eu disperso um pouquinho por uma questão assim, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu não vou me sentir culpada e tal. Então ficou um voto íntimo, né? Não é o certo. Quem sabe um dia eu já concentro em um só e fico como dizimista, como é que eu vou dizer, de coração, né? Dizimista de coração das outras duas, entende? E outra coisa é fazer fechado o 10%. Em agradecimento a muitas coisas. Com o tempo, gente, qual que foi a graça recebida? Você que é resistente ao dízimo, ou gente que fica fazendo contra-testemunho de não ser dizimista, ou tem a capacidade de falar, eu já participo de pastoral disso, daquilo, então não preciso ser dizimista. Eu dou meu tempo. Rezemos pela conversão dessa criatura também, né? Que se diz filho de Deus. Quer dizer, é filho de Deus, né? Mas não tá certo. Uma coisa é você participar da pastoral. Se você pode, por favor. Se você pode ser dizimista, na verdade, todo mundo que tá lá deveria ser dizimista. Quer dizer que você vai ficar usufruindo dos tesouros de Deus com esse coração duro, cabeça dura e mão dura. Como diz a piada que eu ouvi de mim uma vez, falaram de mim assim, que eu era tão mão de vaca. Eu não sei por que me chamaram de mão de vaca, acho que eu não quis participar de alguma coisa da empresa lá. Disse que eu era capaz de segurar um sonrisal, atravessar o mar e voltar com 2 sonrisal pro outro lado. Pare, né? Entende? Então, qual que foi a graça que eu recebi? Primeiro, minhas finanças sanearam. Eu penso bastante antes de gastar. Ainda eu gasto. Gente, desculpa, mas eu gosto de gastar. Só que agora eu fechei. Então,
essa torneira não tá mais pingando. Então, o que eu ganho tá lá, pago tudo que tem que pagar, porque eu preciso de uma reserva para alguma emergência, né, gente? Chega a idade, a gente fica doente, acontece 1 milhão de coisas. Estraga um equipamento, então tem que ter uma reserva, né, gente? A gente não sabe o dia de amanhã, ninguém é obrigado a pagar nossas contas também. Entende? Então, e outra coisa, olha, gente, não é ruim ser dizimista. Eu só vejo coisas boas. E outro fator também que eu coloquei na cabeça é que Jesus no sacrário, ele precisa estar bem confortável, né? Ele tem que estar com o espaço bem gestado, tem que ter luz. Não que ele vá usar luz, água, telefone, mas tem que garantir que as pessoas estejam minimamente confortáveis em seu trabalho, sentado no banco para adorá-lo, né? Hoje mesmo eu dei uma passadinha lá na igreja, e toda vez que eu chego na igreja eu dou um oi pro Senhor Jesus, nem que seja só para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai pro Papa Francisco. Aí tinha uma senhora lá, ela tava ajoelhada praticamente com a cabeça baixa, deitada, uma senhorinha mesmo, acho que tinha uns 50 para 60 anos, com a Bíblia. Pensei, o que será que tá acontecendo, né? E é uma igreja que eu sempre vejo alguém chorando. Não sei qual que é a tribulação que acontece com a pessoa, né? Então, e fora outros que às vezes não entram no sacrário, na capela do Santíssimo, e estão lá pedindo, clamando, né? Pessoas que até nem vejo na igreja, são pessoas que de repente se sentiram tocadas a adorá-lo ali na solidão, certo? Então eu termino. O áudio ficou longo, né, gente? Desculpa. Mas assim, eu queria dizer o seguinte: você que é resistente para ser dizimista, não precisa ler uma coisa esotérica, ou que algum esotérico falou não vá procurar isso. Por favor, pelo amor de Deus, não vá procurar os 72 nomes de Deus. A não ser que você seja teólogo, queira entender, estuda a tradição judaica e tal. Mas se for pegar, infelizmente vai sair do lado do esotérico. Inclusive, a Madonna. Primeira vez que eu vi esse negócio aí foi pela Madonna. Tá tudo errado, né? Então não é legal porque às vezes você pode se contaminar com algum assunto que não precisa. Fique com o dízimo, você que é católico. Fique com o dízimo, porque existe a pastoral do dízimo, existe todo um trabalho em cima. Dentro da Igreja Católica não é exigido 10%. Eu faço porque é um voto íntimo, mesma coisa de dizimistas de 13 espaços paroquiais, tá? Mas é uma conversa que eu tive com Deus mesmo, com Jesus. Falei, ó, vai ser assim. E eu tenho que ter uma disciplina também, né? Mas você tem que ter como é que eu vou explicar? Lembre-se, pelo menos isso, coloque na sua cabeça. Quando você dá o dízimo, você não está pagando, você está devolvendo. Então, o termo que eu sempre falo, às vezes devolver soa esquisito lá para o secretário que está me atendendo. Então, para não deixar a pessoa assim, com o coração atribulado, eu falo, estou devolvendo, se não é devolver, estou acertando o dízimo. É só um pouco mais suave, né? Acertar o dízimo. E a pessoa pensa o que quiser, se é pagar tal, mas o certo é devolver ou acertar o dízimo. Mas o certo é devolver. Porque é de Deus, né? E aí, mas naquela igreja o padre é isso. Não, você tem que pensar em Cristo, tem que deixar Cristo confortável. Aliás, para comprar o pão da comunhão, eles compram de livrarias católicas, que eu sei, ou de algum convento, ou de algum seminário que fazem a hóstia. E aquilo tem um valor. Como é que você vai receber Senhor Jesus sacramentado se não tiver a hóstia consagrada? Claro que a consagração a gente não paga para o padre, mas precisa comprar a hóstia. Então pensa assim também. Tudo tem um custo. É você que vai levar o pão? Não, né? Aff. Aí eu não pego. Aí faz a pessoa, quando quer passar pano para as coisas erradas, fala um monte de asnice. Mas na hora para pensar, não pensa que tudo tem custo. Tem que comprar o pãozinho, sem estar consagrado. Depois o padre faz a missa, consagra, beleza, virou Jesus. Né? Senhor Jesus não recebe, mas até a energia elétrica para colocar lá a lamparina vermelha, a lampadinha vermelha para dizer que Jesus está no sacrário, aquilo vai, eu ia falar copel, né? Aquilo lá vai luz. Ou você quer que sua paróquia vire o quê? Um centro de divertimento, como acontece lá, nossa, que dor no coração lá na Alemanha. Eu vou terminar com essa. Na Alemanha,
famílias inteiras, construtores de catedrais góticas. O que virou a catedral gótica? Livraria, teatro, local de balada para beber bebida alcoólica, inferninho. É isso que você quer ver? Que é isso que o povo aí das teorias da conspiração nem fala, né? Mas o povo aí, senhores do mundo, quer mais é que território paroquial vire um lixo. É isso que você quer? Então faça favor de acertar o dízimo. Mas eu só posso acertar vintão. Ah, minha filha, nessa altura da vida, vintão é muito. Já fecha uma conta. Já acerta o salário da secretária, do secretário. Já dá para comprar. Ó, seu dízimo ajuda bastante em vários sentidos. Ele compra alimentos para pastoral social. Ou você acha que o padre está embolsando? Olha, tem um ou outro padre que deve estar embolsando. Mas eu vou dizer o seguinte: a grande maioria, graças a Deus, estão fazendo obras, né? Aliás, igreja sem obras não é igreja também, né? Então, pintar, restaurar, acertar, pagar a mulher da limpeza, pagar o povo terceirizado da vida. Pelo amor de Deus, gente, para de ser canguinha. Em compensação, você fica comprando as coisas bobeirinhas sua, né? Ai, só mais um par de sapato. Ai, eu vou comer no Mac. Que mais? Eu vou comprar só mais um batom. Eu era viciada em batom, gente. Eu tinha 10 batons e não gastava nunca aquela coisa. E ainda, pra piorar, nessa pandemia deu uma pira em mim. Tô com 3. E eu tenho que gastar. Eu tenho que ter uma disciplina, que senão eu fico juntando batom. Então, às vezes eu olho um batom, ai, não posso comprar. Tem objeto de desejo? Quem não tem objeto de desejo? Dessa besta. Né? Seja dizimista. Meu apelo. Seja dizimista. Tá? Rezemos muito para essa semana, porque agora, período eleitoral, dia 30, né? Meu Deus, vai virar uma guerra. Ai, oremos, né? Paz e bem a todos, fiquem na paz de Cristo, tá, gente?